Elisa Sánchez. Elisa Gabriela es teóloga, magíster en filosofía y cofundadora de Editora Saber Creativo. En la actualidad se articula a través de su proyecto personal Pensar Teología, espacio en el que aborda los temas de teología política, fe cristiana y espacio público. Entonces, a continuación vamos a escuchar su conferencia Poder, Autoridad y Violencia en el Fundamentalismo Religioso en América Latina. Va a ser en portugués, así que los invito a quienes así lo deseen que puedan ir abajo a la barra de recursos, está la opción para intérprete. Así que Elisa, te escuchamos. Obrigada, Lorena. Bom, podemos tratar do tema do fundamentalismo a partir de duas vias de compreensão, uma conceitual e outra fenomênica. Eu vou tratar do assunto a partir das duas expressões, me amparando na filosofia para entender como o fundamentalismo, enquanto fenômeno e conceito, se enveredam para o espaço da violência, da busca de poder e da imposição autoritária. Também discutirei sobre como o fundamentalismo é um risco presente e constante em todos os modos de relações humanas, inclusive aquelas que se constroem a partir de um suposto respeito à pluralidade. O próprio movimento do chamado cristianismo progressista, no qual a fé é impulsionada pela demanda por justiça social, pode incorrer em posturas que muitas vezes coincidem com comportamentos fundamentalistas, al evitar pensar nas críticas, em evaluar continuamente suas próprias militâncias. Carlos Cunha, teólogo brasileiro, define fundamentalismo como um movimento ou uma corrente de pensamento que predica obediência rigorosa, literal, a um conjunto de princípios fundamentais. Todavia, o termo possui sua carga religiosa, conceitualmente, quando, primeiro, enrijecemos as ideias, transformando-as em dogmas. E, segundo, quando essas ideias param de ser discutidas para serem apenas seguidas, pois nos apegamos a elas. O fundamentalismo se torna presente quando se apossa do espaço de debate, impedindo de colocar à prova as ideias ali postas, visto que elas se cristalizaram. São vários modos de exercer uma postura fundamentalista, e todas elas esbarram na ação de reificar, tornar objeto, portanto, obedecer ao fundamento, princípio que foi solidificado. O ato de tornar algo objeto implica remover a dinâmica de vida. Portanto, nos impede de observar as inter-relações que existem desde o que foi reificado. Um exemplo disso é a compreensão de mundo do povo indígena brasileiro Ikpeng, que envolve a ideia de que seres inanimados, compreendidos como sem vida, na verdade, são vivos. A pedra, embora não tenha vida, ela é viva e traiçoeira, pois se relaciona com o meio ao seu redor, atraindo peixes e podendo aproximar crianças, tomando seus espíritos para si. O colonizador europeu
com sua cultura científica, removeu da pedra sua dinâmica de vida, tornando-a um mero objeto, algo que existe como coisa. Com isso, ele retirou da pedra sua interatividade com o mundo. O fundamentalismo conversa intimamente com a expressão da violência. A filósofa alemã Hannah Arendt entende que todo o processo de reificação pode resultar na perda do significado da vida, base da ação de qualquer agressão, ofensa ou atitude abusiva. Uma ideia, um conceito, uma reflexão, um princípio que seja, se for objetificado, significa que foi extraído dele qualquer possibilidade de ser reavaliado, tornando-o autojustificável e abrindo um enorme espaço de ação com base somente nele. Por exemplo, agir com base no princípio dos direitos humanos pode ser o gatilho necessário para uma pessoa expressar sua violência, ofendendo e menosprezando outro indivíduo. Mesmo que a ação em si seja errada, para o indivíduo, ela se justifica pela intencionalidade de defender os direitos humanos, como se os direitos humanos legitimassem qualquer atitude frente às violações cotidianas da própria ideia. Esse é um comportamento fundamentalista. E não se difere muito dos evangélicos apologetas, que se colocam em um empenho constante de vigiar e punir os que infringem o que eles entendem por verdadeiro evangelho. O fundamentalismo possui uma participação profunda nas expressões religiosas, pois elas são ferramentas muito poderosas. Tanto podem ser utilizadas para manipulação e controle de comportamentos e consciências, como podem servir para a busca e compreensão do sentido da vida por meio da experiência com o divino. O fundamentalismo não tem origem na religião, mas se expressa nela, assim como em qualquer espaço de manifestação de uma conexão íntima entre seres e ideias, conceitos, estruturas de pensamento. Observem que não se trata aqui de qualquer vínculo, mas de um envolvimento que excede os limites da própria reflexão em si. Quanto mais próximo este vínculo estiver de um desejo profundo por encontrar um significado para a vida, mais intensas serão as possibilidades de expressão de um fanatismo, ponto de partida do fundamentalismo. Conforme os dados do dossiê número 59 do Instituto Tricontinental de Pesquisas Sociais, publicado em dezembro de 2022, na maioria dos países da América Latina, a população cristã compõe mais de 80% do total de habitantes. Entendendo esse cristianismo como algo histórico e inserido à força pela imposição colonizadora da cultura europeia, isso promoveu
extensos locais epistemológico-religiosos de propagação de ideias conservadoras e formação da base necessária para a promoção do fenômeno fundamentalista. Importante observar que o fundamentalismo não cresce onde não há possibilidades de objetificação, em que as ideias estão circulando, se transformando e sendo discutidas continuamente. O fundamentalismo não é fertilizado em terrenos nos quais não é possível construir fundamentos. Por isso que, em um projeto do tipo neoliberal, que surge a partir da radicalização do pensamento conservador, é um espaço de profusão ampla de oportunidades de desenvolvimento de iniciativas fundamentalistas. Foi o que ocorreu com o desenvolvimento do fenômeno do fundamentalismo cristão nos Estados Unidos em torno da década de 20. O agregamento de posturas fundamentalistas com a religião levou à ascensão no Brasil dos partidos de direita e extrema-direita, capitaneados por diversas figuras, mas a mais emblemática foi e ainda é a de Jair Messias Bolsonaro, o último ex-presidente em nosso país. Todavia, sua força de articulação com as camadas cristãs no país não foi solitária, como muitas vezes se dá a entender, e nem isolada no espaço-tempo da história. Houve um desenvolvimento discursivo que aproveitou um momento de vulnerabilidade socioideológica e política da população de maioria cristã. No Brasil, o fundamentalismo religioso cristão veio das ações missionárias originadas especialmente do sul dos Estados Unidos, que carregaram consigo cristãos norte-americanos descontentes com as políticas de abolição da escravatura e frustrados com os resultados da Guerra de Secessão. Esses grupos de missionários se concentraram mais no interior dos estados brasileiros, que, até os dias atuais, são os locais de maior expressão conservadora e de igrejas fundamentalistas. Nos Estados Unidos, o reacionarismo fundamentalista se alinhou à doutrina do Destino Manifesto, cristalização da crença norte-americana de que seu povo foi eleito por Deus para colonizar e civilizar seu continente, a América. Isso justificou, em sua visão, a atitude de se expandir para conquistar os povos bárbaros da América Latina por meio dos seus movimentos imperialistas. Como consequência, este fundamentalismo religioso cristão se expressa pela via do autoritarismo, da determinação de quem está certo e de quem está errado, o que leva à polarização. Novamente, recordando aqui o que foi discutido no início. O fundamento é uma ideia que se auto-justifica, sendo privada de questionamentos e novas validações. As pessoas passam a agir com base nelas, de modo a acreditar que
ao se justificarem, legitimam atos de violência, terror e dominação. Além disso, a noção de autoridade é essencial para definir qual é a liderança que deve ser obedecida. Portanto, a base da ideia de submissão, necessária para a execução das atividades de propagação do movimento. Este, por sua vez, também veio de carona junto do pentecostalismo e, na dispersão denominacional, alcançou uma grande parte da população brasileira. Esse protestantismo de missão, expressão utilizada para as iniciativas norte-americanas de evangelização, se difundiu entre várias denominações, que hoje são consideradas históricas. Igrejas congregacionais, presbiterianas, metodistas, batistas, episcopal, dentre outras. Já o pentecostalismo se propagou pelas igrejas Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, do Evangelho Quadrangular e o Brasil para Cristo. Em 2016, mais de 60% dos evangélicos brasileiros se definiram como pentecostais. 18% se afirmaram membros de igrejas históricas, o que equivale a 78% dos evangélicos no Brasil devem ter possuído ou possuem contato com o fundamentalismo religioso, já que este permeou a grande parte das doutrinas cristãs no nosso país. Na América Latina, de modo geral, esse número não se modifica. Cerca de 65% dos evangélicos se afirmam pentecostais. É sobre este extenso espaço de influência que Bolsonaro assentou seus discursos e sua política, ainda que ele mesmo não se considerasse evangélico. Com sua presença, os cristãos, e em especial os evangélicos, receberam uma enorme atenção nas mídias e no alcance de suas demandas civis. Durante seu governo, o governo de Bolsonaro, a pastora neopentecostal Damares Alves foi escolhida para assumir o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, embora tenha sido criado em 1997, Bolsonaro conferiu a ele um novo tom conservador. O pastor Marcos Feliciano, neopentecostal fundamentalista, se tornou um dos porta-vozes internos do ex-presidente. E, hoje, é deputado pelo estado de São Paulo, um dos locais de maior concentração do protestantismo de missão, por ser o local de instalação inicial de muitos grupos que vieram ao Brasil. Joyce Hasselmann, ex-líder do governo Bolsonaro, já foi uma das deputadas mais votadas do país. Ela é evangélica pentecostal. Além destes, ainda podemos contar com Silas Malafaia, pastor neopentecostal e uma figura pública que ajudou a espalhar as manipulações discursivas de Bolsonaro, principalmente no período da pandemia, que eram negacionistas. Hoje, temos o jovem deputado Nicolas Ferreira,
de 26 anos, evangélico, filho de pastor pentecostal, admirador de Bolsonaro. Foi o segundo vereador mais votado em 2020 no estado de Minas Gerais, o segundo maior do Brasil em quantidade populacional. E foi o deputado mais votado do país nas eleições gerais de 2022 e não esconde a sua ambição pela ascensão política. O que tudo isso indica é que temos um enorme desafio de conciliação e disputas de interesses no espaço político nos próximos anos. E o fundamentalismo religioso é uma grande peça nesse xadrez que se formou. Ser pentecostal ou histórico não é sinônimo de ser fundamentalista. O pentecostalismo só se fez presente em peso no cenário político brasileiro a partir das eleições de 1986, as primeiras pós-ditadura, em que descobriram, nesse espaço, um lugar de acesso a uma série de privilégios e status. Porém, o discurso fundamentalista religioso, por si só, fornece o conteúdo necessário para essa busca. O que me faz perguntar: ainda é possível combater esse discurso? Por ter se alastrado historicamente entre tantas vertentes e se dispersado entre tantas teologias, ele se tornou parte de uma estrutura de pensamento e de vivência com o divino. Outro ponto de uma discussão comum em nosso meio se dá no esforço em avaliar se a religião deveria, de fato, se envolver na política a partir de seus atores. Se pastores deveriam ser incentivados a ser deputados, vereadores, congressistas e até presidentes. Penso que este não deveria ser um problema, pois a política é o que resulta do convívio humano. Falar sobre ela não é apenas lidar com governo, Estado, assembleias. A partir do momento em que duas ou mais pessoas se relacionam entre si, há política. Neste caso, talvez seja interessante entender o que o fundamentalismo, como fenômeno, traz consigo ao se expressar e o que alimenta essa manifestação. Em uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que investigou o avanço do neopentecostalismo nas periferias de São Paulo, foi identificada a forte presença de valores como o individualismo, a meritocracia, a competitividade. Isso sinaliza que o fundamentalismo religioso cristão está intrinsecamente conectado ao capitalismo, podendo ser considerado um de seus tentáculos. Não é possível combater o fundamentalismo sem entrar em conflito direto com a nossa consciência capitalista, que o permeia. Em relação a isso, considero que as medidas mais efetivas são de longo prazo, de educação civil, política, teológico-religiosa e familiar, de modo a, gradativamente, nos tornarmos conscientes dos valores e princípios
que introjetamos nas entrelinhas de nossas teologias. Se trata de uma educação de esclarecimento da nossa história, de resgate das identidades que nos pertencem e de desconstrução do que o cristianismo de colonização impôs sobre nós latino-americanos. Disculpe, Elisa, Não é dos possível. minutitos quedan. 2 minutos. Ok, estou acabando. Não é possível falar de uma pedagogia que nos liberta de nossas posturas fundamentalistas se ela não atravessar a avaliação, juízo e reexame constante da realidade em que vivemos, evitando assim a cristalização de ideias. Um exemplo é o que estamos fazendo hoje. Conversar, debater, discutir. Isso também é ação e não podemos perder isso de vista. Graças.